A Vale tem sido uma das ações mais negociadas da Bolsa de Valores, e tem razão para isso. Afinal, as ações estão se aproximando dos R$ 60, sendo esse o maior nível desde setembro de 2024, sendo que o BTG e a XP Investimentos estão avaliando até mesmo que os resultados do terceiro trimestre virão mais fortes. Resultados esses que a empresa já marcou a data da apresentação. E aqui tem um elemento chave chamando a atenção dos investidores, porque o BTG já trouxe que a Vale pode pagar dividendos bilionários ainda neste ano. E neste caso, não são apenas os recorrentes, mas também dividendos adicionais. E toda essa expectativa fez com que o BBBBI aumentasse o preço-alvo das ações e trouxesse uma nova recomendação. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. E justamente pensando em tudo isso, é que neste vídeo aqui eu vou trazer o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para analisarmos se a Vale realmente tem condições de pagar dividendos extraordinários e quando pode acontecer. Observando, é claro, se esse é um bom momento de mercado, de acordo com fatos relevantes e outros elementos, quantas vezes a empresa paga dividendos, de acordo com a sua política específica, sem perder de vista a análise fundamentalista e a análise técnica também das ações Vale 3. E é claro, trazendo aqui novamente as projeções e o preço teto do ativo virtual. E eu também já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante: nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e acima de tudo rentável. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. E sim, é um fato, a Vale já divulgou a data da apresentação do balanço do terceiro trimestre deste ano, informando que o seu relatório de produção e vendas, que o mercado todo está muito ansioso por essa divulgação aqui, vai acontecer no dia 21 de outubro. Já a apresentação do balanço do terceiro trimestre deste ano vai acontecer no dia 30 de outubro, também após o fechamento do mercado. A Vale sempre faz dessa forma aqui, aguardando o fechamento do mercado para fazer essas divulgações importantíssimas. Então, anotem as datas, porque certamente vai trazer grandes oscilações na Bolsa de Valores. E que por falar em grandes oscilações, vamos observar aqui as ações Vale 3 na periodicidade semanal. E por quê? Porque a periodicidade semanal ela vai de alguns meses até poucos anos, ou seja, é um médio prazo, ajuda muito nós, investidores de longo prazo, a tomarmos melhores decisões para o nosso patrimônio neste momento. Além disso, cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, equivale sim a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. Esse gráfico mesmo estou trazendo dados desde 2024. Então o que estamos vendo aqui parece uma formação de um W, não é mesmo? Ou seja, um movimento simétrico espelhado com o outro. A análise técnica tem nomes para esses comportamentos, mas o fato é que estamos vendo sim as cotações subirem desde a semana do dia 23 de junho, praticamente sem paradas. A valorização foi impressionante, de 24,76% nesse período. E sim, quem veio assistindo o Ativo Virtual, especialmente os quadros Fique Preparado, que são aqueles que eu trago o raio-x das companhias, trazendo projeções, preço teto e perspectivas futuras. Ou seja, um vídeo muito completo de mais de 23 minutos falando aqui apenas sobre a Vale, servindo realmente como um mini curso com tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. Então viu aqui? Fique preparado. Então já sabe, é um conteúdo super completo que vai trazer uma visão de futuro para a nossa comunidade. E notem que nele, marco aqui o mesmo título. Observem só
as marcações que eu já tinha feito aqui no mesmo gráfico que eu estou apresentando agora, dizendo justamente que havia essa possibilidade de alta porque havia testado essa região de suporte dos R$ 53. E o que aconteceu? Exatamente toda essa alta aqui. E é claro que eu trouxe vídeos complementares falando justamente desse movimento de alta em diversas outras análises. Então, realmente parabenizo a nossa comunidade que conseguiu aproveitar esse movimento aqui de mercado. E o que pode acontecer agora? Bem, estamos vendo aqui que o mercado está enfraquecendo essa tendência de alta de médio prazo neste momento, com toda essa sombra aqui e esse corpo pequeno desse candle, que é assim que é chamado, essa linha fina aqui acima do candle, é como se fosse uma sombra, significa que a ação começou neste preço, foi até este preço aqui no máximo e voltou a cair. Então, indicando realmente que essa resistência de preços que eu já havia trazido para a nossa comunidade há muito mais tempo, nos R$ 60,19, realmente é significativa e o mercado está corrigindo. O mais provável é que volte para dentro dessa região dos R$ 57,65 até os R$ 56,73. Isso é uma garantia? Não, claro que não. Afinal de contas, o mercado de renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E por que eu estou chamando de rentabilidade positiva, mesmo quando estou falando de quedas? Porque é simples, é possível você vender até mesmo a posição que você não tem, que é a chamada venda descoberto, onde é possível ganhar dinheiro também com a queda dos ativos. Mas o fato é que não existe essa garantia de movimento. A análise técnica ela não tem essa garantia de certeza que vai acontecer. Aqui é uma análise probabilística. E o que está acontecendo realmente é isso, é um esgotamento e trazendo aqui uma possibilidade maior para uma correção de curto prazo. Isso é garantir que a empresa vai reverter e cair? Não, não é. Mas é possível que isso aconteça também. Depende dos resultados que estão para acontecer, como eu vou mostrar ainda nesse vídeo, a visão do mercado e a expectativa dele também. Afinal, as ações já podem estar hypadas, ou seja, assimilando todo esse valor de mercado da expectativa de um bom resultado do terceiro trimestre. E se ele não vier dentro das expectativas ou até mesmo um pouco aquém, pode fazer com que as ações corrijam sim. Então é por isso que é importante compreender os fundamentos antes de investir nas empresas. Afinal, a Vale é uma empresa excepcional que está o tempo todo fazendo melhorias operacionais para ser mais eficiente, ou seja, fazer mais com menos. Em outras palavras também, você pode entender isso como aumentar a produção reduzindo custos. A empresa é simplesmente brilhante em fazer isso e eu trago aqui no Giro Rápido do Mercado diversas notícias mostrando que a empresa está realmente fazendo exatamente isso. Atualmente as ações Vale 3 estão aqui nessa cotação de R$ 58,93 no momento que eu estou gravando o vídeo. E certamente quando você estiver assistindo ele, já vai ter mudado. Afinal, as cotações mudam o tempo todo. Sendo que nos últimos 12 meses, as cotações estão em estabilidade, ou seja, uma variação inferior a 1%. Mas o sinal é negativo, de menos 0,79%. O PL da empresa é muito bom, 9,23%, e o PVP também, mostrando que a empresa está apenas 25% acima do valor patrimonial, com o dividend yield de, por enquanto, 7,71%. Afinal, esse vídeo aqui é para falar justamente dos dividendos que a empresa pode pagar. Lembrando que a fórmula de Benjamin Graham, que é o preço justo, calculado aqui pelo Investidor 10, utilizando essa fórmula do Benjamin Graham, traz a Vale para os R$ 82,31, ou seja, um upside ou uma valorização potencial de quase 40%. Se compararmos ela com a média das empresas do segmento em que ela está lotada, ou seja, minerais metálicos, notem só, ela está bem mais barata, 9,23 contra 11,42. E para esse não ser um número solto, o PL, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, saiba que o benchmark de mercado, muito utilizado nos Estados Unidos, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que a Vale oferece para os seus acionistas. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes. Então, em todos os prismas, a Vale está sim muito barata em relação à sua capacidade de geração de lucros. Além disso, o dividend yield médio dos últimos 5 anos são de excelentes 9,55%. Lembrando que a Vale é uma excelente empresa para fazer dividendos sintéticos. E quem vem acompanhando o canal sabe que eu já compartilhei aqui vários que eu já fiz, trazendo prêmios excelentes que me ajudam a reinvestir em outras ações, porque eu recebo o prêmio imediatamente, diferente dos dividendos que são anunciados recorrentes, porque a empresa faz o anúncio, tem que passar pela Datacom e depois o pagamento. Com o dividendo sintético, ao contrário, eu recebo no dia, na verdade, D+1, já os dividendos sintéticos que eu fiz. Tudo que é
preciso fazer é realmente conhecer as técnicas certas e o momento certo para fazer essas operações. E se você não sabe ou não entende ainda o que são dividendos sintéticos e como fazê-los, saiba que o Ativo Virtual está com uma condição diferenciada. Eu trago a custo zero o curso de dividendos sintéticos em nível fundamental, ou seja, até mesmo quem não conhece nada ainda pode aprender com esse curso, mas ele só vai estar disponível para os assinantes do grupo VIP de opções, Plus, Premium ou Prestige. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, nós estamos comemorando frequentemente dividendos sintéticos e aceleração de patrimônio, que também pode ser chamado de dividendo turbinado. O último trouxemos aqui da Vale para a nossa comunidade entre 69 centavos e 75 centavos por ação Vale 3. Lembrando que isso aqui pode ser feito todos os meses, ou tem periodicidade menor, dependendo da sua dedicação e, é claro, conhecendo as ferramentas certas e o momento certo de aplicar essas técnicas. E Embraer, recebendo de 52 centavos a 70 centavos por ação. Realmente é um grande feito. E realmente tentamos fazer isso todos os meses com os nossos ativos em carteira, ou seja, os dividendos sintéticos. Recentemente fizemos com a Irani, com a Klabin e outras ações. E é claro que no grupo de ações também estamos comemorando frequentemente. Aliás, recentemente encerramos uma posição com a Cosan com ganho de 17% em apenas 2 dias. Sim, pegamos esse último canal de alta fortíssimo da Cosan, conhecendo os fundamentos e o que aconteceu recentemente que estimulou a valorização do ativo. Muitas razões para você estar aqui conosco no grupo VIP do Ativo Virtual. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. E é claro que aqui tem um evento muito importante para acontecer. Como eu expliquei, a Vale vai apresentar seus resultados no dia 31 de outubro, que é a teleconferência, mas a divulgação vai acontecer no dia 30 e, costumeiramente, quando isso acontece, a Vale traz também a Datacom do mês de novembro, ou seja, que é o dividendo regular da empresa, que ela pode trazer ou não um dividendo adicional. Notem que em novembro de 2023 a empresa trouxe um pagamento duplo de dividendos e JCP, R$ 1,56 por ação em forma de dividendos e 76 centavos em forma de JCP, um baita pagamento. Já no ano de 2024, o pagamento foi apenas em dezembro de 2024. A empresa demorou mais tempo para fazer esse pagamento aqui porque o caixa estava menor. Mas houve uma valorização recente do minério de ferro no mercado internacional e isso pode sim animar a empresa de fazer uma distribuição um pouco mais robusta. E o mercado está esperando inclusive que a empresa faça um dividendo adicional com um montante vultuoso e eu vou explicar mais sobre ele. Mas de uma forma ou de outra, é muito provável que a empresa traga o seu dividendo regular na segunda ou na terceira semana de novembro deste ano. Saiu o fato relevante da Vale fechando o acordo definitivo com o poder público aqui no Brasil para a reparação integral do rompimento da barragem de Fundão da Samarco. E esse cronograma teve vários desdobramentos e eu trouxe uma cobertura completa aqui no Ativo Virtual falando exatamente sobre esse assunto, do imbróglio que foi, inclusive, para chegar a um acordo com o governo que queria muito mais. E de fato, o governo levou 170 bilhões de reais em reparações. Mas sem entrar em todo esse detalhe novamente, o cronograma esperado de desembolso de caixa da Vale foi publicado, onde a empresa tem sim uma participação, teve no quarto trimestre do ano de 2024 de 7,4 bilhões de reais e no ano de 2025 o maior pagamento de 22,8 bilhões. Então, com esse excelente pagamento de dividendos que a empresa vem pagando para os seus acionistas e mesmo assim tendo esses desembolsos altíssimos, imagine os próximos anos que a empresa consegue fazer depois que a Samarco assumir integralmente esses pagamentos. Afinal, isto vai acontecer, onde a Vale vai gradualmente deixando de pagar esses valores, e a BHP também, para a Samarco assumir então e fazer os pagamentos por ela mesma. E se observarmos o histórico de pagamento de dividendos da Vale de uma maneira mais ampla, podemos ver claramente que já há algum tempo a empresa não faz pagamento de dividendos extraordinários, mas ela faz sim grandes programas de recompra de ações, que também é uma forma de remuneração para os acionistas. Mas os acionistas gostam mesmo de dividendos. Mas o programa de recompras é importante
importante lembrar, diminui a base acionária e, teoricamente, aumenta o pagamento de dividendos, justamente porque valoriza a quantidade de ações que você proporcionalmente vai ter em carteira. Afinal, diminuindo a quantidade total de ações, menos ações vão receber dividendos, então aumenta o valor absoluto. Mas eu quero chamar a atenção para um evento que aconteceu aqui no ano de 2021, que foi este pagamento, um Datacom no dia 22 de setembro de 2021, de, pasmem, R$ 8,20 por ação. Sim, R$ 8,19, que inclusive teve sim nota inclusive na página da imprensa da Vale falando: Vale anuncia distribuição de remuneração aos acionistas e cancelamento de ações em tesouraria. Então observem como que a Vale trabalha para valorizar seus acionistas, pagando uma mega distribuição de dividendos extraordinários e ainda por cima cancelando as ações da sua tesouraria, ou seja, como eu expliquei, ela faz a recompra de ações e sempre, pelo menos tem feito assim, cancelamento dessas ações, diminuindo a base acionária. E com isso, valorizando novamente as ações que você tem na sua mão. A XP Investimentos, inclusive, fez uma avaliação a respeito desses dividendos anunciados pela Vale de R$ 8,00 que foram pagos pela companhia. E ainda explicou que informe de dividendos extraordinários. Matéria que foi divulgada no dia 17 de novembro de 2021. Mas é claro, como eu mostrei, a empresa sim tem vários desafios ainda para esse ano de 2025, que são as concessões das ferrovias, que não chegam a um acordo com o governo atual, mesmo tendo sido aprovado pelo governo anterior. Tem o próprio presidente criticando a Vale por só pensar em pagamento de dividendos e outros fatores macroeconômicos, como o próprio preço do minério de ferro, que desafiam a Vale a sempre se tornar cada vez mais eficiente. E, aliás, tem até um estudo aqui no Ativo Virtual falando exatamente sobre esse assunto, porque outras mineradoras certamente não vão aguentar a queda do preço do minério de ferro, mas a Vale sim tem muita margem que ela consegue suportar a queda e prevalecer nesse mercado e assim, logo após, ela aumentar ainda mais a sua participação global. Então é um fato que a empresa pode sim pagar dividendos extraordinários, só não é provável que ela pague montantes tão absurdos quanto foi esse de 2021. Mas vamos então às projeções e o preço teto do ativo virtual. Mantendo aqui os 36,25 bilhões com payout esperado de 65%. Se fizer isto, o DPA, ou seja, o dividendo por ação, vai ser de R$ 5,19. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 129,78. Se você esperar 6%, então o preço teto vai ser de R$ 86,52. A 8%, R$ 64,89. E a 10% de dividend yield, R$ 51,91 vai ser o preço teto. Isso porque esses R$ 5,19 correspondem a uma rentabilidade de 9,66%. Ok, mas o que o mercado está falando a respeito da Vale? Bem, temos aqui o preço-alvo elevado pelo BBBBI. Afinal, a Vale é uma das maiores mineradoras e uma das mais importantes do mundo. E após um período de reestruturação e foco em segurança e governança, a empresa agora está colhendo sim os frutos da sua eficiência operacional e disponibilidade financeira. A notícia agora é que o BB Investimentos está mais otimista com o futuro da ação, inclusive elevando o preço-alvo de R$ 65 para R$ 68. E ainda por cima, trazendo a recomendação de compra das ações Vale 3. Em resumo, a motivação do BB Investimentos é eficiência operacional, que eu tenho falado vastamente aqui no canal a respeito disso, destacando que no primeiro semestre desse ano, a Vale entregou um sólido ritmo de produção e redução dos seus custos em todos os produtos. Essa eficiência permitiu a empresa manter margens saudáveis, mesmo em preços médios mais baixos, além da disciplina de capital através do seu CAPEX, reduzindo a estimativa de CAPEX, que são os investimentos, para 2025 de 5,9 bilhões de dólares para a faixa entre 5,4 e 5,7 bilhões, o que é um sinal de otimização de projetos, além da estratégia do seu portfólio, uma perspectiva positiva para o minério de ferro no segundo semestre e também a nova estratégia de portfólio da Vale com o lançamento de produtos inovadores como o Carajás e também o Pellet Feed da China. E por fim, claro, a tese de investimento é sustentada pela forte geração de caixa e pela possibilidade de retornos via dividendos, até mesmo com dividendos adicionais. Um outro ponto que o BTG Pactual trouxe também é a própria geração de caixa da companhia, que com a combinação de menor investimento e preços firmes por parte das commodities, deve gerar um fluxo de caixa consistente e uma queda na dívida líquida ajustada para 15 bilhões de dólares até 16 bilhões de dólares, o que abre espaço para dividendos extraordinários. E essa estratégia da Vale ajustar seu portfólio de minério de ferro para reduzir descontos e capturar maiores prêmios de preço pode ainda assim gerar um impacto positivo de mais de 500 milhões de dólares por ano no EBITDA da Vale. Lembrando que o EBITDA ou o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações,
ou seja, essencialmente, o lucro operacional de uma empresa. Então, quanto mais sobra aqui, potencialmente maior lucros distribuíveis aos acionistas. Então, essa matéria também do BTG Pactual, embora um pouco atrasada, é muito positiva para os acionistas. Afinal, existe aqui uma expectativa de dividendos gordos no curto prazo e também mostrando que a companhia está com uma excelente disciplina de eficiência e saúde financeira forte. Então, é hora de comprar ou esperar. Nesse caso, eu recomendo que a nossa comunidade assista os vídeos aqui do Ativo Virtual, especialmente os Fique Preparado, porque são os quadros mais completos e trazem um resumo imenso a respeito das companhias, mas verdadeiramente, se você quer viver disso em algum momento na sua vida, eu recomendo que você assista períodos maiores, ou pelo menos leia as apresentações dos resultados das empresas das quais você está investindo. Mas, aqui no Ativo Virtual, meu objetivo é trazer de uma maneira bem mastigada, bem fácil de digerir, o que aconteceu com as empresas, além de trazer análises, tanto técnicas quanto fundamentalistas, perspectivas, projeções e preço-teto, ou seja, um conteúdo completo para facilitar a vida do investidor e entender se vale a pena investir ou não vale. Agora, só não dá para esperar que eu vá dizer para você comprar ou vender, afinal, esse nunca foi o objetivo do Ativo Virtual. Aqui eu não faço recomendações. Então, apesar de uma perspectiva positiva para dividendos e da melhora operacional, o BTG mantém cautela em relação ao papel. Ou seja, o BTG está enxergando que o fluxo de caixa livre projetado para 2026 deve ficar abaixo de 10% de yield, considerado razoável, mas não o suficiente para uma recomendação mais agressiva. Vale lembrar que é o BTG também que está trazendo essa matéria, digamos assim, atrasada. Então ele está enxergando aqui com uma visão cautelosa, o que traz para os clientes do BTG ou quem acompanha as análises do BTG uma reação um pouco mais lenta e tardia de tomar uma decisão em relação ao mercado. E aí, bem, o mercado não fica esperando o investidor tomar uma decisão, não. Ele vai se mover independente da sua decisão. Então, por esse ponto de vista aqui relacionado ao fluxo de caixa, a recomendação do BTG é neutra, ou seja, ficou em cima do muro. Se você já tem as ações, não faça nada, e se você ainda não tem, também não compre. Esta é a visão neutra do BTG Pactual. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua expectativa a respeito das ações da Vale. Desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.